Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler de 1 a 11. É um texto conhecido, mas que eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa manhã de uma forma diferente com esse texto. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam, versículo 6, usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Versículo 10, então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Em outras versões, vá e não peque mais. Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela mensagem que nós vamos ouvir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós, Pai. Que nós, Senhor, possamos, Senhor, ser edificados nesta manhã. Que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ó Pai amado, não só aprender, mas aplicar em nossas vidas, Senhor, aquilo que nós vamos aprender, Pai. E que o Teu Espírito Santo esteja agora, Senhor, nos abençoando. Que nós possamos entender particularmente, Pai, tudo aquilo que será, Senhor, ministrado nessa manhã. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que, sem olhar na Bíblia, você sabe o que Jesus escreveu na areia? Algumas versões estão na areia, outras estão no chão. Você sabe o que Jesus escreveu? Não? Eu vou falar sobre isso no final. Teve um curioso que pegou a Bíblia para ler. Sabe, muitas vezes, Jesus discutiu com os fariseus, saduceus, herodianos, né? Com os mestres da lei, chamados escribas, algumas vezes, né? Quando era questionado sobre alguma coisa ou sobre a sua atitude, ele tinha uma reação de argumentar, discutir, e muitas vezes ele destruía os argumentos. Mas dessa vez, aqueles homens trouxeram uma mulher até ele, pega no ato de adultério, e no texto nós lemos que aqueles homens estavam usando isso, né, essa pergunta para ele, o que a gente faz com ela, como uma armadilha para Jesus. Falaram da lei de Moisés e falaram em apedrejá-la. Eu li num comentário, né, sobre esses versículos, que ele falava de algumas coisas que ali naquela situação estavam erradas, e isso seria, né, o tal teste, a armadilha para Jesus. Então, primeiro, né, o comentário é de que o certo seria ter trazido o homem e a mulher. Então, isso seria o teste para Jesus. Eu não posso fazer porque vocês não trouxeram o homem também. Então, isso seria, né, o teste para ele, porque não trouxeram também o homem, trouxeram só a mulher. A segunda coisa que eu li sobre isso, né, é que o apedrejamento da mulher
só aconteceria num caso muito específico, que talvez não fosse o dela. Só que o texto não fala nada sobre qual era a situação dela. E alguns dizem que ela teria de ser noiva e virgem, pronta para casar, por isso ela seria apedrejada. Então, mas o texto não fala nada disso, é uma especulação. Ninguém pode dizer isso, porque isso é uma especulação. A terceira coisa que comentam, né, é que só os romanos podiam condenar à morte. Os judeus não tinham esse direito, por isso nós vemos, né, que Jesus é levado aos romanos, porque eles, judeus, não podiam fazê-lo sem a permissão dos romanos, né? Bom, seja qual for, né, ou qual fosse a armadilha feita para Jesus cair, ele não caiu, né? Ele não caiu. Ele se abaixou e começou a escrever no chão. É o que está escrito no texto. Sabe, e apesar daquilo que eu li no comentário, que eu falei agora para vocês, Jesus ele tomou uma atitude diferente de todas as outras. Ele não deu lição de moral, ele não fez nada. Ele simplesmente se agachou, se inclinou e começou a escrever na areia. Sabe, quando os mestres estavam errados, como eu falei antes, ele destruía os argumentos deles. Ele mostrava as verdades numa hora dessa e acabava com a discussão. E aqueles mestres saíam, né, numa expressão muito popular, com o rabo entre as pernas. Eles não faziam nada, porque eles reconheciam o erro, né, dos argumentos deles. E Jesus mostrava a sua sabedoria e as pessoas ficavam cada vez mais, né, abismadas com aquele homem. É um carpinteiro, não tem cultura, como é que ele consegue? Ele não estudou como os rabinos, como os mestres da lei, como é que ele consegue fazer isso? Ele teve, dessa vez, uma atitude diferente. Ele não rebateu o que eles disseram. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. O que me leva a crer, ele ter feito isso, me leva a crer que aquela mulher realmente deveria passar pela punição que eles estavam sugerindo. Eu não sei qual era a armadilha, mas aquela mulher, pela lei, pelo que eu entendo, ela deveria morrer apedrejada, porque Jesus não falou contrário a isso. Mas, assim, e aí é que vem realmente o tema da pregação, né? Esse é o verdadeiro tema. Assim como Jesus disse que o Shabá, que erradamente traduzem para sábado, né? Mas é o Shabá, o descanso, que não é o 7º dia, hoje é o 1º, né? Mas o Shabá foi feito para o homem, e não o homem para o Shabá, que seria, o descanso foi feito para o homem, não o homem para o descanso, ou seja, eles estavam dando mais importância naquela época a guardar o sábado, né, o Shabá, do que eles se preocuparem com os homens. E Jesus vai, várias vezes, ele vai e combate isso. Ele cura no sábado, ele manda um manco que foi curado, agachar, os seus 4 amigos arriaram ele, né, através de um buraco no teto, chegou diante de Jesus, Jesus curou aquele homem, e não só curou, mandou que ele fizesse algo que não poderia fazer, pelos conceitos dos judeus naquela época, não podia fazer, que era pegar a maca e sair andando. Se ele tivesse curado e deixado a maca lá, não teria problema nenhum, mas ele não podia carregar, não podia fazer nenhum esforço no sábado. Essa era a interpretação pelos fariseus, né, da lei. Eles não acusam Jesus disso. Interessante que eles acusam ele só de curar. Dessa outra parte eles não acusam. Aí eles vão, né, e acusam Jesus, e Jesus, então, o tempo todo ele mostra que o sábado, o descanso, foi feito para o homem, né? Uma, digamos assim, uma obrigação que é um benefício. É como, por exemplo, eu chegar para o meu filho e dizer para ele, você tem que estudar, é um benefício. Eu estou mandando ele estudar. Ele vai ter que estudar, porque eu estou mandando ele estudar. Só que o benefício ele vai ter lá no futuro. É isso que acontecia com o sábado, e é isso que acontecia com a lei. A lei foi feita para o homem, e agora estou parafraseando do sábado, né? A lei foi feita para o homem, não o contrário.
não o contrário. O homem não foi feito para cumprir a lei. A lei foi feita para o benefício do homem. O próprio Deus demonstra isso com uma coisa muito simples, talvez você não conheça, vou contar resumidamente o que é. Quem sabe, só uma curiosidade, quem sabe o que eram as cidades de refúgio? Você sabe que existia, você sabe o que eram elas? O que se fazia? Nessa cidade de refúgios, nessa cidade de refúgio, e tinha, né, cidade de refúgio, eu não lembro se uma ou duas, para cada território das tribos. Olha o que eu estou dizendo. Eu, se não me engano, eram duas, que agora não lembro, mas 2 cidades de refúgio para cada território de cada tribo. Então, o que eles faziam? Havia uma lei, mesmo, olha o que eu estou dizendo, que eles matassem sem querer uma pessoa, ela deveria ser morta, mesmo que fosse sem querer, ela deveria ser morta. E o próprio Deus, que criou essa lei, que fez essa lei, quem escreveu foi ele. Quem escreveu foi Moisés, a mando de Deus. O próprio Deus cria as cidades de refúgio. E elas consistiam no seguinte: se você... E as cidades de refúgio eram dos levitas, tá? Era da tribo de Levi, tá? Então, eram cidades dentro das outras tribos, né? Levitas não tinham terra, né? Eles não tinham, vamos particularizar aqui para o nosso caso, eles não tinham um estado para eles. Então, em cada estado eles tinham 2 cidades de refúgio, uma ao sul e uma ao norte, se eu não me engano. E aí, se acontecesse isso, aquele homem que cometeu esse crime, ter matado outra pessoa, deveria, dar o pinote e entrar na cidade de refúgio, e lá ele ia ter proteção da morte dos parentes que poderiam fazê-lo. Eles poderiam matar essa pessoa, mesmo que fosse sem querer. Né? Você conhece a história hoje do doloso e culposo? Né? Doloso e culposo. Eu não vou arriscar qual é qual, que eu sempre confundo. É mais confundível isso. Não vou arriscar, não precisa me dizer que eu não vou falar. Mas, pois é porque o nome leva a gente a confundir, né? Eu sabia que leva a confundir, por isso que eu poderia raciocinar e falar o certo. Mas o que importa é o seguinte: eles faziam, então, um crime sem intenção. Deus mandava pela lei, ele tinha que ser morto. Mas, ao mesmo tempo, preste atenção, o mesmo Deus criou as cidades de refúgio. A lei era para benefício do homem. Como, pastor? Eles tinham que se preocupar com as pessoas que estavam em volta deles. Eles tinham que se preocupar se eles iam matar outras pessoas. Eles tinham que se preocupar aí você vai pegar toda a lei era justamente isso. Relacionamento com Deus e relacionamento com o ser humano. Então, as primeiras leis eram relacionamento com Deus, as últimas eram relacionamento com o ser humano. Então, entenda, Deus, ao mesmo tempo que ele fez a lei, ele não fez a lei para massacrar o homem. Ele fez a lei para orientar o homem. Porque o homem precisa de uma referência. Então, o próprio Deus, ele faz isso. Por que, então, ele fez uma lei, uma punição, e deu um escape à punição que era o cumprimento daquela lei? Por que ele fez isso? Porque ele não tinha objetivo da execução. Ele tinha o objetivo de educar. Ele tinha o objetivo de fazer com que aqueles homens se preocupassem uns com os outros. Ele tinha o objetivo de pegar a mente do ser humano, que é totalmente errada, e fazer com que o ser humano se enquadre naquilo que ele é. Nós já ouvimos, com certeza você já ouviu falar, que as leis, os 10 mandamentos, né, eles reportam o que Deus pensa, o que Deus é. Né? Então, aquilo precisava ser dado para o homem como uma referência. Pelo mesmo motivo, nós fomos condenados à morte. Preste atenção. Nós, porque pecamos, somos condenados à morte. Nós fomos e somos condenados à morte pelo pecado que nós praticamos. Quem determinou isso? Deus. Olha só a comparação da cidade de refúgio. Agora,
Jesus vem como a nossa cidade de refúgio, e vem e morre por nós, e impede o cumprimento dessa lei em nossas vidas. Nós merecíamos morrer eternamente, merecíamos ir para o inferno, sim, porque nós somos pecadores. Mas assim como ele fez uma lei e deu um escape, mais uma vez ele pega e dá o seu filho como escape para nós. O objetivo da lei não é a nossa morte, é a nossa vida. O objetivo da lei é nós entendermos o que Deus quer e nós fazemos o que Deus quer. Quando é que eu vou morrer? Quando eu não quero cumprir essa lei, quando eu não me arrependo e não chego para Deus e peço perdão, aí eu vou morrer, eu vou para o inferno. Se eu fizer diferente, eu vou ter um escape, eu vou ter Jesus Cristo. Esse é o objetivo da lei. Então, para mim, isso é muito claro, muito claro. O próprio Deus formula a lei e dá a oportunidade do escape, porque a lei sempre foi para ser uma referência para o homem, um aio. Então, você quer saber se a gente deve cumprir os 10 mandamentos? Eu vou dizer para você, sim. Sim. E se eu não cumprir, pastor, eu vou pedir a Deus perdão e me arrepender. E voltar a tentar cumprir todos os mandamentos. Então, a lei, ela continua existindo, só que hoje nós temos o sangue de Jesus para nos proteger, para nos transformar. Quando nós fazemos a ceia, esse é o objetivo da ceia. Você pensar no que você fez e, através do pão, de uma forma, que nós entendemos que é algo misterioso, nós temos comunhão com o corpo e com Jesus Cristo, e através do sangue nós somos novamente purificados. Mas tudo só vai funcionar se a gente tiver arrependimento. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Naquela hora, quando ele estava lá com aquela mulher, Jesus fez a mesma coisa que ele faz hoje. Assim eu entendo esse texto, apesar desse comentário que eu falei com vocês. Ele fez a mesma coisa. Ele libertou a mulher da morte. Você lembra o último versículo, o que ele fala para ela? Vá e não peque mais. Aquilo só estava valendo para ela também se ela não voltasse a pecar. Se ela voltasse a adulterar, o que ia acontecer? E se pegasse ela de novo, aí talvez ela não tivesse a chance, Jesus está perto dela para ela ser liberta da morte. E é isso que nós temos que entender. Jesus fez com ela, quando ele libertou aquela mulher da morte, ele fez com ela o que ele nos faz hoje. Jesus nos liberta da morte todos os dias. Todos os dias. Porque se você se arrepende, pede perdão e não volta a pecar, pelo menos não intencionalmente, doloso e culposo, se você não tem intenção de pecar, você é liberto, você está livre da morte, livre da morte pela morte dele na cruz do Calvário. Então, mais uma vez, mostrando a ideia de que Jesus, ele veio e nos libertou do jugo da lei. Aí a gente vê esse versículo. Como é que ele me libertou do jugo da lei? Porque ele se entregou em nosso lugar. Porque o jugo da lei tem que ser, presta atenção, a lei foi dada por Deus. Ele criou a lei. Se ele criou a lei, ninguém pode impedir Deus de cumprir a lei dele. Quem pode impedir Deus de fazer qualquer coisa? Nós cantamos uma música assim, Quem impedirá? Quem pode impedir Deus de fazer qualquer coisa? Mas ele deu um escape. Porque o objetivo dele, entenda agora comigo, o objetivo dele não é o cumprimento da lei, é a salvação dos homens, é a reconciliação dos homens com ele. Só que para isso nós temos que ter uma referência, para isso nós temos que buscar
fazer o que Deus quer. Para isso nós temos que buscar a comunhão com Deus. E aí nós ficaremos livres. E aí o sangue de Jesus vai fazer o efeito que deveria, se nós entendermos isso. Que a lei é para o nosso benefício. Não, nós não fomos feitos para a lei. Então, nós precisamos entender isso, né? E aí nós vemos outras coisas que Jesus diz para deixar clara essa ideia, né? Que a lei é referência para o homem. Quando Deus, por exemplo, nos diz por meio, através de Jesus Cristo, Ele diz que, olha, presta atenção agora, da forma que nós julgarmos, nós seremos, da forma como eu julgar, eu vou ser julgado. Mateus 7, 1 e 2, por favor. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Acharam? Deus fez as leis. Aí ele diz assim, presta atenção aqui um instantinho. Ele fez as leis e disse o que os homens tinham que fazer, inclusive apedrejar. E olha o que Jesus fala aqui. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu vou ler de novo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E alguns chegam, olha para mim, diz assim, não, isso que eu estou fazendo não é julgamento. Eu não lembro nem qual a palavra que a pessoa diz, mas ele diz, não, isso que eu estou fazendo não é julgamento. Eu estou, aí usa uma expressão qualquer. Gente, está bem claro aqui, não tem escapatória. Juízo significa lei, interpretar a ação da pessoa segundo a lei. Então, quando você julga, você é julgado da mesma forma. Você é viril, você é enfático, você é duro, vai ser assim que Deus vai tratar você. Duro. Eu não quero que Deus me trate assim. Eu não quero. E você devia pensar nisso também. Porque nós fazemos muito isso. E quando nós fazemos isso, nós não temos ideia, espiritualmente, o que isso traz de retorno negativo para nós. Nós julgamos, nós pegamos a lei, arrebentamos, quando na verdade nós seremos julgados da mesma forma. Sabe, diante dessa frase, e depois de Jesus ter dito essa frase, você quer condenar alguém? Você deseja condenar alguém? Você acha que você deve fazer isso? Eu acho que não. Eu não faria. Sabe, quando ele diz, por exemplo, Jesus, diz, perdoe para ser perdoado. Perdoe para ser perdoado. É similar a julgue, será julgado da mesma forma, perdoe para ser perdoado. Mas Deus, me foi dado aqui a lei para eu matar quem matar o meu parente. Ela me dá esse respaldo para eu apedrejar quem fizer errado, e aí não é com ele, é com terceiros, ou sei lá, para o marido traído. Sabe, a lei é só uma referência, é uma tremenda referência, é algo que tem que ser respeitado, mas a lei não é para ser ela o objeto. O objeto sempre foi e sempre será o ser humano. Não condene para não ser condenado também. Perdoe para ser perdoado. Mateus 6, é onde está esse versículo, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas.
está claro. Jesus não deixou dúvida, ele poderia ter dito só o 14. Já estava de bom tamanho, você já teria entendido. Ele enfatizou com 15. Se você não perdoar, você não será perdoado. É para eu pegar a lei e sair tacando na cabeça de todo mundo? Não. Não. A Bíblia diz que você tem que pegar o fraco e tratar do fraco. E aí o fraco espiritual, né? A Bíblia diz que você tem que ter complacência. A Bíblia diz que nós devemos tratar os outros de uma forma complacente para nós sermos também por Deus. E aí vem a parábola, né? A parábola do servo e do conservo. Eu vou só dar uma passão aqui. A figura é de Deus perdoando, né? O rei perdoando o servo, e o servo não perdoou o seu conservo, né? Que estava abaixo dele. Rei, servo, conservo. A figura é Deus, nós e o nosso próximo. Diz lá que Deus chamou o cara e disse assim, o meu filho, o rei, né? No caso, o rei chegou e disse assim, como é que eu te perdoei uma dívida muito maior que leva ao inferno? Agora eu já estou traduzindo, né, para você, interpretando o texto. Uma dívida que te leva ao inferno, eu te perdoei, e você não consegue perdoar porque a pessoa te feriu, te magoou, qualquer coisa é menor que isso. E aí a gente não entende que a gente tem que perdoar para ser perdoado. A gente tem que usar a lei só como uma referência. Aliás, como eu disse, eu não quero diminuir a lei é tremenda, mas é uma referência para nós, para eu viver. É uma referência para as pessoas se preocuparem umas com as outras, e não matar, e não etc. Nós precisamos entender. Depois dessa, eu quero lhe perdoar, tá? Eu estou perdoando todo mundo aqui, tá bom? E você devia fazer a mesma coisa. Eu estou perdoando todo mundo, gente, eu te perdoo. Você pode dizer para a pessoa ao seu lado, sinceramente, eu te perdoo por algo, né, que você tenha feito contra mim? Você pode dizer isso? Eu te perdoo. Sabe, não é nem pedir para o outro te perdoar, não, é você dizer, eu te perdoo. Porque a ação é sua. Nesse caso, a ação é sua, você perdoa e Deus vai lhe perdoar. Mesmo que a pessoa não te perdoe de alguma coisa, você perdoa e Deus vai te perdoar. A pessoa pode ter aquela cara emburrada quando você chega, aí você diz assim, me perdoa por algo que eu fiz para você. Se você falar de coração, acabou o seu problema. Você tem que buscar ela, tem que, né, amá-la, etc. e tal, porque não acaba aí. Mas o problema da lei, a punição da lei estarão extintas da sua vida, porque você fez o que devia. Vocês entenderam? Diga amém se você entendeu. Amém? Amém? Eu quero lhe perdoar, eu quero lhe absolver de todos os pecados, né, que você tenha cometido contra mim, daquilo que você fez contra mim. Eu quero lhe dar meu amor e minha misericórdia. Eu não quero a lei contra você. Eu não quero condená-lo. Eu quero que você seja salvo. É isso que eu quero. Que você seja salvo. Que fique bem claro. É isso que nós temos que querer. É para isso que existe a referência. É para isso que existe a referência. Sabe, o título que eu dei para essa pregação, dessa mensagem, né, foi Sem Defesa. Aquela mulher, ela não tinha defesa. Mas Jesus conseguiu defendê-la com a sabedoria dele, né? Ele conseguiu. Porque ele não estava para condenar os homens. Ele está aí para libertar os homens até hoje. Jesus, ele deixou bem claro, mais uma vez, o que ele pensava. E aí, de uma forma muito abrangente, quando ele falou assim, olha para mim, você sabe que algumas pessoas interpretam, vou dizer para você, talvez você não saiba, algumas pessoas interpretam, e tem base para isso, tá? Que a lei não eram
os 10 mandamentos somente. Quando é falado sobre a lei, não era só os 10 mandamentos. Eram todo o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E você vê isso em alguns textos da Bíblia, que você percebe que ele está falando sobre esses 5 livros de Moisés, tá? Porque ele fala assim, a lei de Moisés. Outros textos, já no Novo Testamento agora, mostra que a lei era todo o Velho Testamento, tá? Então, entenda, Jesus, ele chega e diz, não importa qual seja, né, a interpretação, eu interpreto todas essas, tá? Os 10 mandamentos, o Pentateuco e o Velho Testamento. Mas não importa o que seja, Jesus chegou e disse assim, toda a lei se resume, olha, não é lógico isso, toda a lei se resume em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Como é que pode isso? Se a lei manda eu apedrejar, como é que pode isso? Se a lei diz que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, como é que pode isso? É porque a lei não é para nós matarmos pessoas, é para nós sabermos o caminho que a gente tem que seguir, como a gente deve seguir, é isso. Ele chega e diz, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E é isso que a gente tem que fazer. Esse é o nosso exercício, isso é a nossa virtude cristã. E aí, sabe, algumas leis mandam apedrejar por adultério, né? Como pode, se ele manda Jesus, se você lembrar, ele chega e diz assim, olha, preste atenção no que eu vou dizer, só está escrito na lei de Moisés, estou parafraseando, né? Só está escrito na lei de Moisés que você deve dar carta de divórcio, né? E aí ele fala só da mulher, mas é o inverso, acredito que seja a mesma coisa. Na lei está escrito que você pode dar carta de divórcio só em caso de adultério, e mesmo assim por causa da dureza do coração do homem. E aí ele diz que nós devemos perdoar. Não é isso que ele manda, a gente perdoar? Será que esse caso está fora? Claro que não. Como é que pode? Ele manda a gente amar. Ah, eu vou amar a mulher que me botou, né? Vocês entenderam? Eu tenho que amar essa mulher. Ela me fez 2 galos na cabeça, grandes, né? E eu tenho que amá-la. E da maneira que eu fizer, mesmo com essa mulher, acontecerá comigo. Você entende que o assunto é muito profundo? Às vezes a gente prega sobre perdoar, né? Então, sim, são vários versículos que a gente emprega, mas as pessoas não percebem como é profundo esse tema. É um tema muito profundo. Nós precisamos entender para perdoar mesmo, né? É perdoar de olhar para a pessoa, cumprimentar a pessoa e não sentir, eu costumo dizer, se você sente um embrulho no estômago quando você fala com uma pessoa, você ainda não a perdoa. Você sabe, um embrulho no estômago, você ou engole seco, você cumprimenta com vontade de esmagar a mão da pessoa, né? Ou quebrar, né? Fazer assim, né? Fácil quebrar, né? O pulso. Sabe? Nós temos que entender. Ainda mais, né? No caso de adultério, né? Poxa, podia deixar matar, né? Esquecer. Pastor, você não precisava falar isso, né? Porque eu estava debaixo da lei, né? Eu estava, podendo cumprir, podia matar, apedrejar. Não é isso. Não foi isso, né? E Jesus, ele vem trazer para nós a revelação daquilo que está na palavra. E aí ele fala, primeiro e mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não menos importante que esse, diz ele, amar ao teu próximo como a ti mesmo. É tremendo, é profundo. Então, vou apedrejar quem, gente? Quem você vai apedrejar? Ou você que está aí na porta, não vou falar o nome, está gravando, você que está aí na porta, vai apedrejar quem? Vai apedrejar quem?
Você aí, vai apedrejar quem? Eu não vou apedrejar ninguém. Vai apedrejar baseado em que lei? Ah, não, eu tenho uma lei me dando sustentação. Tem nada. Porque se você cumpre, também vai ser sobre você cumprida essa lei. E tu vai, dançar. Quer ser justiceiro? Tu vai dançar. Você tem que perdoar. Sabe? Como é que pode ele dizer, né? Que nós temos que entender que as leis se resumem em essas duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. O que ele queria e quer até hoje, o que Deus quer com as leis, temor dele. Você tem temor dele? É isso que você tem que ter. Aí você teme a Deus e não peca, ou consegue se controlar, porque você teme a Deus. Você teme a Deus? Esse era o objetivo da lei. Esse era o objetivo da lei. Você sabe que a lei te pega, né? Deixa eu te falar, para você temer a Deus. A lei vai te pegar. Tem umas frases assim, né? A lei vai te pegar, se você não temer a Deus. Se você não se preocupar, se você não se arrepender, se você não pedir perdão, a lei vai te pegar. No último dia, ela te pega. Você pode fingir que é um santo. Você pode fingir que é um santo. Fazer um monte de bobagem. Aí você acha que está tranquilo, né? Tranquilo. Eu, estou bem na fita. Está bem nada. Porque existe um folheto muito antigo, né? E é muito interessante, porque ele fazia você pensar. Porque a Bíblia diz que nós vamos dar conta de todos os nossos pecados. Aí, um folhetinho pequeno, muito antigo, deve ter 35 anos só de evangelho que eu tenho, né? Esse folheto provavelmente é mais velho que eu, né? No evangelho. Então, ele mostrava assim, uma filmagem, um projetor, eu gosto muito dessa imagem, um projetor de cinema, um monte de cabecinhas, assim, pessoas miudinhas, assistindo, aí tinha assim, esta é a sua vida, e estava uma pessoa vendo o seu filme com todos os outros vendo, né? Ou seja, um julgamento. Gente, Jesus, nós vamos dar conta do que nós fizermos. Ele vai ser o nosso advogado, diz a palavra, não sou eu que estou dizendo. Ele nessa hora vai dizer assim, esse aqui tem o meu sangue sobre ele, Deus. Ele é meu. Aí ele vai separar, né, as ovelhas dos bodes. Essa é a imagem, né? Sabe? Você tem que agir dessa forma hoje, para que você não seja pego pela lei lá adiante. Nós temos que entender e temer ao Senhor, para não sermos pegos no último dia, no dia do julgamento. Se houver o temor a Ele, se houver o temor nosso às leis dEle, aquilo que Ele determinou, se houver esse temor, você vai cumprir a lei no seu coração. Preste atenção, você vai fazer naturalmente isso. A lei estará escrita no seu coração. E aí você vai ter e receber a graça, viver na graça, que é o perdão de Jesus, e obter misericórdia dele. É isso que nós temos que buscar. Deus nunca quis justiceiros. Nunca quis justiceiros. Ele nunca quis que os homens arrebentassem os outros pela lei. Ele sempre deu um escape. Sempre. Para que a pessoa se arrependesse e fosse livre. Nós vemos o caso de Davi, por exemplo. Davi, ele chegou e fez uma coisa condenável. Ele estava com fome. Entrou ele e o grupo dele, entraram todos eles, e comeram o pão, que não era para comer, era um pão oferecido a Deus. Como é que ele não caiu morto ali? Outras pessoas, só de tocarem na arca, que não podia também, caíram mortas na hora. Não sei se você conhece a história, mas quem estava conduzindo a arca deu uma titubeada, a arca ia cair,
a pessoa foi a parar, mas havia uma lei que não podia fazer isso, a pessoa morreu na hora. Sabe, Deus, Ele é um Deus que tem lei, mas Ele dá escape para aqueles que têm um coração correto. Deus nunca quis justiceiros, Ele sempre quis relacionamentos entre os homens e com Ele, sempre foi esse o objetivo. A lei tem este objetivo. Então, sabe, o que Jesus escreveu no chão? O que Jesus escreveu no chão? Quando ele escreveu no chão, eu posso imaginar que ele tenha escrito, eu vou imaginar, porque não está escrito, tá? Não está escrito, você não precisa procurar, não está escrito. Nenhum evangelho registra o que está escrito no chão, o que ele escreveu, mas eu posso imaginar que ele escreveu assim, ó, misericórdia. Misericórdia. É isso, misericórdia, para nós e para os outros. Seja bom, seja misericordioso, não busque a lei, não busque a punição da lei. Entenda os fracos, e são muitos os fracos na igreja, são muitos. Entenda os fracos. Sabe, diz também na palavra de Deus, aquilo que você plantar, isso você colherá. Sabe o que eu quero plantar? Misericórdia, perdão, amor. É isso que eu quero plantar. Que eu quero tudo isso para mim. O que você quer? Qual é o retorno que você quer? Qual é o retorno que você imagina que vai vir? Eu quero colher, ceifar misericórdia. A Bíblia diz, da maneira que você julgar, você será julgado. A Bíblia diz, perdoe para ser perdoado. Diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos fariseus e mestres da lei. Diz que se não for assim, esse mesmo versículo diz, se não for assim, você não vai ver o reino dos céus. Então nós temos que buscar tudo isso. Amém? Seja misericordioso. Amém? Feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, eu te peço, Pai, que Tu venha sobre as nossas vidas, Pai. Que Tu traga, Senhor, a nós, Senhor, Pai, a consciência, traga a nós, Senhor, a complacência, Senhor, traga a nós, Senhor, o perdão, para que sejamos perdoados, o amor, como a Tua palavra diz, pelos nossos inimigos, Pai. Nos dá tudo isso, Pai. Pai, que nós não queiramos a justiça, Senhor. Que nós possamos ver como temos visto nesses dias, Pai. Os pais que têm perdoado aqueles que assassinaram seus filhos, Pai. É tremendo, Senhor. Muitas pessoas, não é uma ou duas, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que foram buscar na cadeia aqueles que mataram seus filhos, para dizer para eles que eles estavam perdoados, Pai. E nós, Senhor, por muito menos, Pai, nós não temos perdoado nossos irmãos, Senhor. Nossos irmãos têm nos incomodado, Pai. E nós queremos fazer como aqueles 2 discípulos de Jesus que queriam fazer descer fogo do céu para consumir. Eles não tinham entendido nada, Pai. E a gente, quando quer também a mesma coisa, a gente também não está entendendo nada, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter a lei em nosso coração, mas também ter o amor e a misericórdia, Senhor. O perdão dentro de nós, Senhor. Ajuda aqueles que agora, Senhor, não perdoam, que são orgulhosos e não perdoam, e querem a justiça e buscam a lei para arrebentar, Senhor. Ajuda esses, Pai, a ter um coração igual ao Teu, Senhor, como nós cantamos. Eu quero ter um coração igual ao Teu, Senhor. Pai,
Que seja assim, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.